Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ramatiz Oliveira e seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma perguntinha. Você tem dinheiro aplicado na boa e velha caderneta de poupança? Se tiver, você sabe como ela funciona? Sabe exatamente como os juros são calculados? Você sabe me dizer com certeza se vale mesmo a pena investir na poupança? E daí você pode me dizer, ué, eu deposito um valor no mês, chega no outro mês tem mais do que eu depositei, claro que vale a pena. E aí eu te pergunto, será mesmo? Bora tentar simplificar um pouquinho esse investimento? Então vem comigo. E lá vamos nós! Sabe, eu fiquei pensando qual seria o melhor jeito de abordar esse tema e eu achei melhor começar pela definição do que é a caderneta de poupança. Então, para começar, a caderneta de poupança é um tipo de investimento, mas segundo os especialistas, não é dos melhores. What? E mesmo assim, ela continua sendo a aplicação mais popular entre os brasileiros. E eu fiquei aqui me perguntando o porquê disso. E um dos motivos principais, dentre tantos que me vieram à cabeça, é porque ela é simples. E também porque no passado ela já foi um grande investimento. E além disso, a gente pode citar outros fatores. Ela não tem nenhum valor mínimo, nenhum valor máximo obrigatório para depósito, ou para usar o nome chique aqui, para fazer aportes, nem quantidade mínima de depósitos por mês. Ou seja, dentro de um determinado mês você pode fazer 100 depósitos ou nenhum, sem problemas. E por que eu tive muita vontade de gravar esse vídeo? Porque eu discordo um pouco dessa visão dos especialistas. E já eu vou explicar por quê. Mas antes eu quero deixar claro aqui que assim como todos os investimentos, ela oferece vantagens e desvantagens também. Não diga! Digo! Que coisa! E cabe a você entender como ela funciona para você decidir se vale ou não a pena dentro da sua realidade, dentro do valor que você tem disponível para aplicar. Enfim, quem tem que decidir é você. Só que antes, é claro, você precisa buscar informações para você entender qual melhor se aplica ao seu caso. E por que eu estou falando isso? Porque a escolha de um investimento, seja ele qual for, para colocar o seu suado dinheirinho, depende de vários fatores. Mas principalmente, antes de qualquer coisa, depende de um conhecimento mínimo, prévio de cada um deles. E como eu acabei de falar anteriormente, dentre todos esses fatores a gente pode destacar, por exemplo, o seu perfil de investidor, se você gosta de arriscar mais, ou se você não quer arriscar perder dinheiro, quanto você tem disponível para investir, isso eu acabei de falar também, qual o seu objetivo na hora de fazer um investimento. Existem investimentos indicados, por exemplo, para você planejar sua aposentadoria. Você sabia disso? Não. Por quanto tempo você pode ficar com esse dinheiro parado no investimento? Enfim, existem inúmeros fatores. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre eles também, beleza? Mas uma coisa muito importante, que muita gente não se atenta, é que quando um dinheiro é investido na caderneta de poupança, você só recebe os juros referentes a esse depósito somente após 30 dias do aporte. Ou seja, a menos que você mantenha esse dinheiro na sua conta poupança. Ou seja, se você fizer um saque antes desse prazo, ele não vai contar os juros. Não existe isso de você receber proporcional. Ah, deixei 10 dias ao invés de 30, então ele vai render proporcional aos 10 dias. Não, não existe isso. E por que justamente 30 dias? 30 dias é o chamado aniversário do seu depósito. E olha que interessante, por que buscar informações é importante? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou que esse aniversário correspondia à data em que a conta poupança foi aberta no banco. Percebeu como é um detalhezinho que na verdade pode fazer a diferença? Qual que era o entendimento dela? Se ela abriu a conta poupança dia 10 de outubro, por exemplo, 10 de novembro completaria o primeiro aniversário. E assim sucessivamente, só que não é assim que funciona. O aniversário está relacionado à data do depósito. É isso que tem que ficar claro. Depósitos feitos dentro de um mesmo mês, porém em dias diferentes, vão ter datas de aniversários diferentes, uma para cada depósito. Eu não entendi o que ele falou. Compliquei? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você faça um depósito no dia 5 de setembro, dentro do mês de setembro ainda, você faz outro depósito no dia 10 e depois você faz mais um depósito no dia 15. O aniversário do depósito do dia 5 de setembro vai ser no dia 5 de outubro. E aí o que acontece? Você só vai receber na sua conta poupança os juros correspondentes ao valor que você depositou no dia 5 e mais nenhum outro. No dia 10 de outubro vai ser o aniversário do depósito que você fez no dia 10 de setembro. E no dia 10 você vai receber os juros correspondentes ao valor que você depositou no dia 10 de outubro. E a mesma coisa com o depósito do dia 15 de setembro. Perceba que você não recebe os juros todos de uma vez só. Você vai receber a cada mês os juros correspondentes a cada um dos depósitos que você fez nos meses anteriores.
Ainda pegando esse exemplo que eu dei, o depósito feito no dia 5 de setembro, o aniversário dele vai ser no dia 5 de outubro, depois um outro aniversário no dia 5 de novembro, depois outro aniversário no dia 5 de dezembro e assim por diante. Ah, e antes da gente prosseguir, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que é um detalhezinho muito importante. Em se tratando de caderneta de poupança, você não vai encontrar uma diferença de rentabilidade entre um banco e outro. Ou seja, não tem essa de dizer que você vai abrir uma caderneta de poupança no banco X porque ela rende mais do que no banco Y, entendeu? Então cuidado com esse tipo de propaganda. Eu sinceramente nunca vi, mas é sempre bom tomar cuidado, né? Tá, mas como é que funciona o rendimento da poupança? E pra gente começar um entendimento de como isso funciona, é preciso entender que a poupança não é um investimento com juros pré-fixados. Ih, Ramatiz, agora você começou a falar termos aí que ninguém entende. Calma que eu já vou te ajudar a entender. O que isso quer dizer? Quando você faz um investimento onde os juros são pré-fixados, do começo até o fim daquele investimento você recebe aquela taxa de juros combinados lá no início, entendeu? E o que significa dizer que a caderneta de poupança não tem juros pré-fixados? Significa dizer que seu rendimento pode variar para mais ou para menos ao longo do tempo. Dito isso, é importante destacar que a regra atual de rendimento da poupança está em vigor desde 2012. Ou seja, depósitos feitos antes dessa regra entrar em vigor vão seguir a regra antiga. Só que pouquíssimas pessoas, pelo menos dentre as que eu converso, entendem realmente como funciona a rentabilidade da caderneta de poupança. Olha, eu perdi a conta de quantas pessoas eu já conversei e que me disseram mais ou menos a mesma coisa. Eu sei lá quanto de juros eu estou ganhando na poupança. O que eu sei é que eu deposito um valor e quando eu vou puxar o extrato eu vejo que tem mais do que eu depositei. É só isso que eu sei. E eu entendo quem pensa assim. Porque olha só a complicação da regra. Se a taxa Selic estiver menor do que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Agora, se a taxa Selic estiver menor do que 8,5% ao mês, então o rendimento da poupança será de 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial. Vamos ser honestos, quem é que fica acompanhando esses indicadores, faz as contas em casa e depois vai lá no banco puxar o extrato para ver se está batendo tudo direitinho? Ninguém faz. Ramatiz, eu não entendi nada. Que raio de taxa Selic é essa? O que é essa bendita dessa taxa referencial que eu nunca ouvi falar? Tem alguém de fora querendo entrar. Quem é? Que bom que você perguntou. Olá, eu estou aqui para ensinar para vocês o que significa taxa Selic. Prestem bastante atenção. Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, criada no final da década de 70, mais precisamente em 1979, uma época da chamada hiperinflação. Seu principal objetivo foi o controle da inflação. A taxa Selic também costuma ser referenciada em reportagens e em matérias de jornais como taxa básica de juros. Então aprendemos que taxa básica de juros é sinônimo para a taxa Selic. O controle da inflação, utilizando a taxa Selic, é feita da seguinte maneira. A inflação é freada quando essa taxa é elevada, justamente porque esse aumento gera uma desaceleração na economia. A taxa Selic é definida pelo Banco Central, também conhecido pela sigla Bacen, através do Comitê de Política Monetária do Banco Central, também conhecido pela sigla Copom. E este comitê se reúne a cada 45 dias para fixar um valor para a taxa Selic, que pode aumentar, diminuir ou manter-se estável. O cálculo para definir a taxa Selic é extremamente complexo e envolve vários fatores econômicos. E devido a esta complexidade, essa reunião realizada pelo Copom dura 2 dias. Viram? Muito simples. A taxa referencial, também conhecida pela sigla TR, é também uma taxa de juros, assim como a Selic. E ela é utilizada também no cálculo dos rendimentos da caderneta de poupança, mas não apenas. Ela também é utilizada na correção do saldo do FGTS, ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Seu valor é calculado e divulgado diariamente pelo Banco Central. Ela foi criada em 1991, ou seja, após a criação da taxa Selic, e também tinha como objetivo principal controlar a inflação e desindexar a economia. Papel este assumido mais tarde apenas pela taxa Selic, que continua sendo até hoje o indicador econômico a desempenhar este papel. Um fato interessante é que a taxa referencial estava zerada
desde 2017 e permaneceu assim até dezembro de 2021, ressurgindo assim das cinzas justamente por causa da alta da taxa Selic. Mas voltando, agora que a gente já sabe o que essas siglas significam, a gente já consegue entender um pouquinho melhor a forma como o rendimento da poupança é calculado, não é verdade? Só que aí vem a pergunta, mesmo assim, você sabe me dizer se vale a pena ou não manter o dinheiro na poupança sabendo dessas informações? É muito óbvio que não. E agora a gente já pode tentar responder essa questão, que é a seguinte: se sempre que o meu depósito faz aniversário eu tenho mais dinheiro na conta, por que os especialistas não indicam a poupança como um bom investimento? E o motivo até que é relativamente simples. O problema é que o rendimento da poupança continua muito baixo, mesmo depois da recente mudança do Copom. E infelizmente ela tem perdido da inflação. Mas Rama, como assim ela perde da inflação? Eu não entendo isso. Na verdade, apesar do seu dinheiro estar sempre aumentando enquanto está aplicado, ao mesmo tempo o valor dos produtos também está aumentando por causa da inflação. E é aí que está o problema. O problema é que o percentual de rendimento da poupança é menor do que o percentual da inflação. E é isso que significa dizer que o seu dinheiro está perdendo poder de compra. Por exemplo, se você tem hoje exatamente R$100 investidos na poupança e hoje você quer comprar um produto que custe R$100, se daqui a um ano você quiser usar o seu dinheiro da poupança para comprar esse mesmo produto, ele não vai mais ser suficiente, porque ele aumentou devido à inflação mais do que o seu dinheiro aumentou aplicado na poupança. Só que, como eu disse no começo do vídeo, eu não concordo com essa opinião dos especialistas e agora eu vou explicar por quê. A maioria das pessoas com as quais eu converso e que colocam dinheiro na poupança regularmente não fazem isso com um objetivo a médio e longo prazo. Ninguém me falou que o objetivo era comprar uma casa, ou comprar um carro, ou se aposentar. Nem nada do gênero. Mas ter à mão uma reserva financeira para caso de alguma eventualidade, na hora em que ela estiver precisando de um dinheiro rápido. Então, na minha opinião, quando o objetivo é esse, ou seja, quando o objetivo é ter um dinheiro à mão para quando precisar, eu não vejo problema nenhum em fazer uso da poupança. Mas é importante ter o seguinte entendimento: o seu dinheiro está perdendo poder de compra. E tendo isso em mente, saber também que existem outras opções mais vantajosas e cabe a você ir atrás das informações sobre elas. Mas nenhuma delas, te garanto, ganha da poupança no quesito facilidade e simplicidade. Investimentos mais rentáveis, como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, dentre outros, possuem procedimentos mais complexos e, consequentemente, mais burocráticos. Tá, eu sei que eles também podem ser feitos no próprio banco onde você abriu sua conta poupança. Mas o que eu quero dizer é que você sempre vai precisar de alguém para fazer o procedimento, entendeu? Como seu gerente de conta, por exemplo. Só que com a poupança não é bem assim. Você mesmo vai até o banco e faz os seus aportes, não precisa envolver ninguém. A partir do momento que você abre a sua conta poupança, é você quem faz as movimentações financeiras, os depósitos e os saques. E eu percebo que essa dependência de alguém desanima muito as pessoas, porque dá uma sensação de que elas estão perdendo o poder de decisão e fazem com que elas percam um pouco da visibilidade e também do entendimento de todo o procedimento. Raciocina comigo. Se acompanhar por nós mesmos os rendimentos da poupança, mesmo com todas as taxas envolvidas disponíveis na internet para a gente consultar, já é complicado, não é verdade? Imagine depender de um terceiro te explicar o que está acontecendo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu não estou dizendo com isso que você não tem a capacidade de entender o processo, não é isso. Eu conheço muitas pessoas que foram atrás das informações e hoje investem por si mesmas, por exemplo, no Tesouro Direto, que, diga-se de passagem, é um investimento muito melhor do que a poupança. Só que, de novo, não é tão simples quanto a poupança. A minha intenção aqui é só fazer uma exposição dos motivos pelos quais eu acho que a poupança não é esse horror todo que alguns especialistas dizem. Eu acho que ela tem sim a sua utilidade, depende só do seu objetivo. A poupança ganha não apenas pela simplicidade, mas ela continua se mantendo como o investimento mais popular do Brasil, também pela facilidade de depositar e também de sacar na hora que for preciso, sem burocracia alguma. Mesmo porque um dos fatores que também a torna atrativa é o fato dela ser isenta de imposto de renda. Então, se você tem um dinheiro investido na famosa caderneta de poupança e vier alguém te falando que você deveria sacar tudo porque você está perdendo dinheiro, não se desespere, mantenha a calma e pense em qual é o seu objetivo. E mais uma vez, entendendo que existem opções mais rentáveis e que você pode
e deve diversificar sempre que possível os seus investimentos. Não precisa deixar todo o seu dinheiro na poupança. Já tem uma reservazinha financeira para uma eventualidade? Procure o gerente do seu banco e peça para ele te explicar, por exemplo, os CDBs que ele oferece, ou Tesouro Direto, carteira de ações. Invista nos investimentos que você se sentir mais à vontade. Mas para você chegar nesse nível, você precisa, obviamente, entender. Então é isso. Agradeço mais uma vez por você ter ficado comigo até esse momento do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender a injustiçada caderneta de poupança, como ela funciona. E ó, vou deixar um recadinho rápido. Se você ainda não viu o primeiro vídeo da série Sim, Você é Capaz de Economizar, vou deixar ele linkado aqui. Confere lá que em breve eu vou estar lançando o segundo vídeo da série. Ele vai ser um vídeo curtinho, mas ele vai ser muito importante para o desafio do terceiro vídeo. Mas o segundo vídeo também vai ter um pequeno desafio. Então confere o primeiro vídeo, que as informações que eu passo lá são muito importantes para que você consiga cumprir os desafios do segundo vídeo e do terceiro também, beleza? Então vou finalizando por aqui. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e clicar no sininho para você receber as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo, beleza? Então é isso, mais uma vez eu agradeço, fique com Deus e até a próxima, valeu!